Irmão de Long Branch, do Caminho da Luz, André Cabral, para a última temática: como agir com médios problemáticos, não deste planeta, né? Do outro e de outras casas espíritas, porque aqui, graças a Deus, todos são muito disciplinados e educados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E o Daniel, é sempre uma grande alegria ver tantos rostos amigos, né, algumas pessoas que a gente já não vê há tanto tempo. Mas o Daniel botou aquele gostinho de almoço já na boca de vocês, mas eu vou contar uma boa notícia. Me foram dados 30 minutos, eu reduzi o meu tempo para que a gente faça mais rápido, tá? Então eu vou entregar meu recado em 29 minutos e a gente está ali. Tá? Muito bem, gente. Então, aqui eu creio, né, que todos nós estamos profundamente envolvidos com atividades mediúnicas na Casa Espírita, né? E se houver alguém que ainda não está, gente, é maravilhoso lidar com isso, tá? Então, eu pergunto a vocês, que estão 20 a 30 anos, alguns aqui envolvidos com a mediunidade, qual é a tarefa mais importante da Casa Espírita? Certo. Qual a reunião mais importante na Casa Espírita? Evangelização. Certíssimo. Então, era só esse ponto que eu queria checar antes de seguir adiante. A parte mais importante é sempre a base. A reunião de evangelização infanto-juvenil é a base da Casa Espírita. Obrigado. Mas a tarefa mediúnica é a mais delicada. Por quê? Porque nós estamos lidando com forças invisíveis, para a maioria de nós, né? Poucos já conseguem visualizar completamente, com definição, o outro lado da vida. Mas a maioria de nós está lidando com forças invisíveis, forças imprevisíveis às vezes, né? E vamos entrar num conceito que algumas pessoas não entendem bem. Qual a potência dessa corrente? 100 quilogramas, certo? 100 quilogramas. Qual a potência de um link daquele? Um elo daquele? Cada um. É 100 quilogramas, certo? Então, um elo sozinho levantaria aquela bola. 6, 5, 10 elos vão levantar da mesma forma. Por quê? Cada elo tem que ser capaz de levantar pelo menos 100 quilos para a corrente não se partir, para ele não comprometer a eficácia da corrente. Agora nós vamos colocar um elozinho de plástico no meio daqueles elos de aço da melhor qualidade que aguentam 100 quilos. Esse elo de plástico, ele foi testado e foi garantido segurar 1,5 kg apenas. Qual é a potência final dessa corrente? 1,5 kg. Porque se você colocar na ponta aquela bola de 100 quilos, esse link vai se partir, esse elo fraco. Puser 2 quilos, ele aguenta um pouquinho, mas já começou a comprometer. Nós estamos insistindo com o elo fraco e ele já está comprometendo o resultado final do trabalho, da corrente, que é sustentar 2 quilos. Muito menos 100. Né? Então, médium, gente, é aquele ser angelical, né? Criado por Deus, à parte na criação, escolhido, né? Certo. Em Júpiter, talvez, né? Porque no planeta Terra, gente, nós somos constatadamente a afirmação das entidades venerandas que assistem à codificação do Espiritismo. Médium é um ser altamente endividado. Mediunidade, um privilégio, um presente de Deus, né, para o médium que é bonzinho, né? Claro.
é uma das muitas ferramentas para o trabalho de renovação. Você, no momento que se reconheceu como um ser altamente endividado e está voltando agora uma nova existência na Terra para redimir aquelas dívidas, pode escolher várias outras atividades. Por que escolheu ser médium? Certo? Mediunidade é apenas uma das ferramentas disponíveis. E como quase todas as outras ferramentas disponíveis para a redenção, requer muita qualificação. Médium problemático, que é a nossa temática dos nossos 29 minutos, é aquele que, ou aquela que, está causando desarmonia na equipe mediúnica. Desarmonia no resultado final do trabalho. É o elo fraco da nossa corrente. É aquele indivíduo que vai estabelecer o limite inferior da nossa capacidade de servir em termos de equipe mediúnica. Certo? Porque o elo fraco, ele estabelece um novo limite inferior. A harmonia é, então, o trabalho de todas as peças sincronizadas em movimento. Um carro, por exemplo, tem 30.000 peças, em média, um automóvel sedã comum. 30.000 peças. Quando iniciamos, damos a partida no motor do carro e começamos a nossa viagem, nós temos 30.000 peças, em média, funcionando todas harmonicamente ao mesmo tempo para produzir o resultado esperado. O cinto de segurança é uma peça, ele está cumprindo o papel dele. O teto, o assento, a placa de licença, todas as peças estão cooperando para o resultado final. E todas elas funcionam mecanicamente numa harmonia pré-determinada, desenhada segundo os preceitos da engenharia. Só há uma peça, aquela pecinha que fica atrás do volante, dotada de livre-arbítrio, que pode causar desarmonia na viagem. Olhar o telefone, WhatsApp, né? E aí vai a desarmonia causada na nossa viagem. Desarmonia no trabalho da equipe mediúnica. A desarmonia agora, gente, é alguma peça que começa a não funcionar bem no conjunto. E ela se estabelece devagarinho. Quando nós chegamos a acender a luz amarela no nosso mostrador, no painel do carro, é porque o problema já está acontecendo no motor. Não é? Da mesma forma, por exemplo, um caso mais sério, um câncer, quando se estabelece no organismo humano, ele chega vagarosamente. Ele é o nosso inimigo silencioso, inimigo da nossa saúde, da nossa harmonia orgânica. Ele se estabelece vagarosamente e vai estendendo a sua ação. Quando nós damos conta da presença dele, ele já está num estado que requer agora um cuidado emergente e emergencial, urgentíssimo, para que a gente possa tentar reparar o dano causado e continuar vivendo em harmonia. Assim é a desarmonia que um médium causa numa equipe mediúnica. Ele dá fácil vazão à obsessão, e quando a gente começa a notar os primeiros efeitos, os nossos irmãos opositores já estão estabelecidos, pelo menos na vida pessoal daquele médium, e na vida da casa espírita, até onde as entidades venerandas que cuidam daquela casa permitem, para o nosso teste, para testar aqueles trabalhadores que estão ainda um pouco mais atentos. Eu recomendo a leitura imediata de quem ainda não leu Aconteceu na Casa Espírita, do Emmanuel, como é que é o nome dele? Emmanuel Cristiano. Também autor de um outro livro,
que é um a must para quem está envolvido com a casa espírita, que é O Zelo da Tua Casa, do mesmo autor. Esse livro foi escrito pela ocasião do aniversário de 70 anos do Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, São Paulo, onde o Emmanuel serve já há várias décadas, né? E os trabalhadores daquela casa espírita dirigiram 70 perguntas a uma equipe de espíritos de alta grandeza, incluindo Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo e alguns outros que assistem mais diretamente à casa. E nesse livro nós vamos ver, um dos trabalhadores da casa, ele ainda direciona uma pergunta que o Dr. Bezerra de Menezes toma à frente e responde. Ele pergunta, nós, trabalhadores dedicados à causa de Kardec, de Jesus, estamos dedicados até, comprometidos com o resultado da casa, até o último fio de cabelo. Mas nós temos também os nossos problemas pessoais, nossos problemas financeiros, profissionais, conjugais, e fez uma lista de... né, um pouquinho de exagero. Dr. Bezerra, ele queria saber se havia alguma consideração especial da espiritualidade que assiste à casa com relação às nossas necessidades tão prementes. Dr. Bezerra de Menezes pega a palavra e começa a resposta. A resposta é longa, mas eu vou dar só a primeira frase. Não haverá privilégio. Certo? Então vamos listar os primeiros sintomas, alguns dos primeiros sintomas mais comuns de desarmonia numa equipe mediúnica. Indisciplina quanto ao horário de chegar e de sair. É aquele médium que está sempre atrasado, com muita frequência atrasado. Às vezes ele até chega em tempo, mas está sempre atrasado, sempre textando o coordenador da reunião. Estou chegando, estou quase aqui, estou esperando o trem na linha. Né? Ou na hora de saída. O nosso irmão Daniel nos colocou ali na última etapa, a reunião de avaliação de uma reunião mediúnica. Certo? Aqueles poucos minutos que a gente se reúne depois para discutir o que foi, né, o que aconteceu naquela reunião e tirar a essência do ensinamento que a gente pode receber naquela noite. Mas o nosso irmão, que agora está começando a se desarmonizar, ele acabou a reunião, ele... né, eu tenho uma coisa muito importante, estou com muito sono, vou acordar muito cedo amanhã. Sempre uma justificativa muito plausível para ele. Apresentação descuidada. Perfume muito forte, aquele monte de pulseira da porcina fazendo barulho, aquele anelzão, aquele relojão batendo na mesa, né? Chamando atenção, distraindo, causando uma certa desarmonia vibratória na sonorização silenciosa do ambiente, chiliques e bocejos, então, né? Não precisa nem comentar muito sobre isso. Sono. Frequentemente dorme durante a reunião. Olha, o sono é uma faca de dois gumes também. Ele é uma arma, mas é também um instrumento de serviço. Ele é uma arma na mão da obsessão, que se aproxima do nosso irmão mais desprevenido e o coloca para dormir para tirá-lo de ação. 1-0 para eles. 1 a menos trabalhador nas mãos da espiritualidade superior. Mas é também um remédio, um bálsamo, uma ferramenta abençoada de serviço nas mãos da espiritualidade superior que coloca o médium para dormir para ele causar menos problema. Certo? Então, se você está dormindo com muita frequência na reunião, meu amigo, minha amiga, preste atenção que você pode estar sendo anestesiado pela direção espiritual do trabalho. Pensamento de desdém pela dor do sofredor, que é uma falta de caridade. Como, por exemplo, há pessoas que têm verdadeira revolta contra os estupradores, que é um dos crimes mais hediondos, que eu considero, pelo menos. Certo? O nosso irmão, que está se manifestando agora em tremendo desespero, em sofrimento agudo, há 100 anos ele permanece em zona de sofrimento pelo estupro que ele cometeu, e a consciência agora vem martirizando, além dos outros sofredores também. Aí ele é trazido por Jesus. Jesus que tem que assinar o liberte-se dele, né?
Então Jesus dá a assinatura, a equipe de resgate vai lá atrás do indivíduo e o primeiro contato dele é na nossa reunião. Agora, ele se manifesta e confessa que estuprou. Aquele nosso irmão que é revoltado, é um médium, mas ele é muito revoltado com os estupradores. A caridade ainda não permeia completamente seu coração. Ele ainda está mais próximo do início do que próximo de Jesus. Ele fica mentalmente inconsciente, gente. Isso é um processo inconsciente. Ele fica mentalmente, que bom, bem feito, certo? Coisas desse tipo. Falta de estudo contínuo, questionamentos que resulta em questionamentos inadequados. Por que a gente não veste todo mundo branco? Mas branco não emana uma vibração melhor, não permite o corpo emanar uma energia melhor. Fulano está vestindo preto. Olha. Né? Modismos, cacuetes. Os nossos palestrantes anteriores estenderam um pouco melhor nesse assunto, né? Um pouco mais. Falta de estudo contínuo, gente, isso é seríssimo. Ausências frequentes e afastamento de outras atividades da casa. Já nos foi também, né, dado que, para participar numa reunião mediúnica, é fundamental que a pessoa esteja comprometida com outra tarefa da casa também, que seja a limpeza física do ambiente, que seja o transporte regular de pessoas para a casa espírita, que seja algo até desconectado da doutrina, do movimento doutrinário em si, mas que seja para o bom andamento da casa, comprometido, não é só fazer de vez em quando, não. Comprometido a servir a água, dar uma aula de evangelização frequentemente, participar de todos os treinamentos, né? Comprometido com outra atividade que não a reunião mediúnica. Para quê? Para mostrar que ele faz parte daquela equipe da casa, a equipe maior da casa. Né? Porque tem gente que não perde, aquele médium que está causando desarmonia agora, ele não perde a oportunidade de viajar. Ou aquela luta de boxe que vai ter hoje. Por que marcam essas lutas durante a semana? Né? Coisas assim, certo? Coisas de menor monta, de importância nem secundária, terciária, e bem longe de qualquer coisa séria. Comportamento social, dentro do grupo e fora da casa espírita, que são itens facilmente utilizáveis pela obsessão. Arrogância, orgulho, vaidade e melindre. Olha como é que eu coloquei melindre em vermelho. Adoro essa palavra, melindre. Como é que a gente define melindre? Chateadinho, dodói. Né? O melindre é aquela cicatriz que fica naquela pelinha sensível que cobre uma endoderme de orgulho e vaidade ali por baixo. A epiderme não é suficiente forte para proteger todo o conteúdo, e aí qualquer coisinha raspa e fica aquela cicatriz que a gente chama de melindre. Né? Melindre, quando a gente era pequeno, a gente falava, não brinco mais, quando alguém ia contra as nossas regras do jogo. Né? Pois é. Então vocês entenderam como é? Melindroso, né? Capricho, né? Obsessores de plantão. Gente, isso é seríssimo. Todos nós envolvidos com a casa espírita, no trabalho sério, comprometido com Jesus e com Kardec e com os nossos companheiros, é vigiado a cada minuto, principalmente os trabalhadores da mediunidade. É vigiado homem a homem, mulher a mulher, minuto a minuto, da nossa vida pessoal, inclusive, porque eles querem descobrir o nosso ponto fraco, que vai nos tirar da casa, vai nos tirar de ação, diminuir a nossa possibilidade de fazer parte, ser uma fruta naquela árvore maravilhosa, carregada, que vive recebendo pedradas. Certo? Não se joga pedra em árvores que não dão bons frutos. Graças a Deus das pedradas. E
resultando finalmente na fascinação. E a fascinação, gente, vai levar esse nosso companheiro desarmonizado agora a começar a boicotar as nossas ações, a sabotar as nossas ações, até falar mal da própria casa, da própria equipe lá fora. Porque o nosso irmão agora, ele já está entrando nessa fase de fascinação. Fascinação, como nós sabemos, né, segundo Kardec nos informa, é naquela divisão de 3 etapas, né, obsessão comum, fascinação e subjugação, possessão, que é a mesma coisa, né? A fascinação é aquela fase em que o espírito já consegue agora dominar a mente do indivíduo. O indivíduo já age agora achando que é ele que está querendo agir. Ele já está completamente confuso. E é o primeiro passo na direção de um caminho que ele não conseguirá retornar sozinho. E pior, o despertar da fascinação é a fase ainda pior, porque o indivíduo ele perde o senso do ridículo sob a fascinação de uma entidade malévola. Ele fala e faz coisas que ele não faria de forma alguma em outra circunstância. Mas ele está sabendo de tudo isso, está registrando, o seu cérebro registra tudo isso. O espírito imortal está ali ainda. E na hora que ele desperta, que a entidade malévola se afasta pela ação dos amigos, dos 2 lados da vida, ele agora está naquela situação, nossa, mas eu falei, eu fiz tanta coisa, e agora vem o orgulho, dificultar o indivíduo a reconhecer o caminho de volta. Então, o médium que é fascinado e se milindra, fascinação e milindre junto, gente, significa não volta aqui nunca mais. Vocês devem conhecer pessoas assim, né? Então, a gente, para evitar, diminuir a possibilidade dessas ocorrências, nós temos que trabalhar na base, certo? Em nossa casa, eu vou compartilhar essa experiência com vocês, nós estabelecemos diretrizes escritas de procedimento na reunião, no grupo mediúnico. Então, para ser trabalhador mediúnico na nossa casa, a pessoa tem que se enquadrar em certas normas. E são 10 e que, carinhosamente, nós apelidamos de 10 mandamentos. E nós começamos os 10 mandamentos no curso de mediunidade, não é dentro da reunião. Então, o aluno, na primeira aula, ele já recebe esses 10 mandamentos que são reavaliados durante o curso várias vezes. Então, quando o indivíduo senta na nossa mesa mediúnica pela primeira vez, ele já sabe quase de cor os 10 mandamentos, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E outra coisa muito importante, gente, né? Claramente, essas regras têm que ser claramente explicadas pelo coordenador, pela coordenação do trabalho, entendidas e aceitas por todos. Porque aquele que não aceitar uma daquelas regras é o link fraco, é o elo fraco. É por onde a desarmonia vai começar, sem dúvida, no futuro. Ter completado o curso preparatório satisfatoriamente, ou seja, no mínimo 80% de frequência, mais a participação em reciclagens e leituras de obras de mediunidade. As obras, gente, a doutrina espírita é riquíssima nisso. Ninguém pode dizer que não tem livros, né? Chegar à casa espírita, à nossa casa, com antecedência suficiente para cumprir bem o programa da noite. A porta será trancada às 7h45. Então, ali nós já temos uma coisa muito clara. Está recolhido em seu lugar para meditação às 7h45 antes. Não significa isso, peraí, estou chegando, né? Peraí, eu tenho que levar esse livro para casa. Peraí, eu já volto. Vai pegar o livro, vai qualquer outra desculpa, gente. 7h45 a porta está fechada e 7h45 você tem que estar no seu lugar, não é chegando, não? É o nosso caso particular, tá, gente? Da nossa casa em Long Branch, 7h45. A casa de vocês pode ser 6, 8. Lá em Goiânia, eu conheci uma casa que fazia reunião mediúnica às 6h da manhã. Tá? Comunicar toda ausência com antecedência possível.
Porque a gente não pode ficar, o coordenador da reunião não pode ficar assim, gente, será que fulano vai aparecer hoje? Alguém ouviu alguma coisa, falou com alguém de vocês? Alguém está sabendo se fulano vem hoje? Isso é triste, isso é terrível. Perda de tempo, desarmonia. Depois da ausência por 2 ou mais sessões consecutivas, comunicar a volta ao coordenador. Estou indo para o Brasil, tchau, vou aproveitar o carnaval, vou ficar lá 4 semanas, aí fica 5, fica 6, porque a praia estava ótima. Volta para a reunião, tem que comunicar antes se pode voltar. Né? Não é simplesmente daqui a 6 meses aparecer de novo, estou aí. Né? Ao voltar às atividades, se for médium de passividade, servir apenas na sustentação por 2 semanas. Porque a pessoa tem que se reharmonizar com a equipe, com o ambiente espiritual, com o laboratório do plano espiritual estabelecido na reunião mediúnica. A menos que, geralmente por intuição superior, o coordenador solicite a sua presença na mesa, segundo a necessidade do trabalho. Geralmente é a espiritualidade que dá uma dica para, né, o coordenador da reunião, se aquela pessoa vai ser necessária naquela noite. Durante as atividades, seguir atentamente as orientações do coordenador, não dando lugar a improvisos sem base doutrinária. Alguém aqui já viu um médium vomitar numa reunião, sob convulsão por choque do espírito de má vibração? Eu nunca vi. Nunca vi. Mas os médiuns parecem sim. Às vezes o médium entra em convulsão igualzinho o espírito, porque ele está no campo vibratório do espírito e sofre as mesmas dores, sofre cada daquele impacto da energia do espírito sofredor em seu próprio organismo e parece que vai vomitar, mas nunca vomitou. Eu já vi médium cheio de boa vontade falar, não, levanta os braços dela, né? A médium em convulsão, e um outro médium cheio de boa intenção, levanta os braços dela. Por quê? Porque é assim que ele aprendeu lá não sei aonde, lá no Brasil, quando era menino, a avó fazia assim, alguém começava a parecer que ia vomitar, levantava os braços e resolvia. Então esses são os improvisos sem base doutrinária que a gente não pode mesmo deixar acontecer. Estar engajado regularmente em alguma outra atividade na casa. Não vamos nem conversar mais sobre isso. Quando em tarefa, considerar, olha aqui o melindre, considerar as metas do trabalho e da doutrina invariavelmente acima e à frente de qualquer consideração de ordem pessoal. O resultado do trabalho em primeiro lugar. Se eu não gosto do fulano, se fulano hoje não está cheirando bem, se fulano está fazendo barulho, o trabalho ainda é mais importante. A minha parte tem que ser bem feita. E eu vou cortar qualquer vibração ruim de insatisfação que eu tiver em relação a qualquer outra coisa. Apresentar-se ao trabalho mediúnico com a espiritualidade superior somente em bom estado físico e emocional, abstendo-se de trabalhar sem essas 2 condições fundamentais ao sucesso da tarefa. Condição física. Excesso de cansaço do dia é normal. Gente, é melhor ficar em casa, descansar aquela noite, não é pecado. Ninguém vai ganhar demérito por causa disso. Né? Ou, estou doente, coronavírus, vou espirrar, contaminar todo mundo na minha reunião. Gripado, a gripe comum contamina todo mundo, gente. Né? Porque nós somos num ambiente fechado. Estou com febre. Estou incomodado de alguma forma, dor demais na coluna, não vou nem conseguir concentrar, vou pensar na minha coluna o tempo todo, incomodar os espíritos, me ajuda, eu sou necessitado de hoje. Né? Melhor então que não vá à reunião, gente. Né? E condição emocional. Quase não precisa falar muito a respeito disso, né? Porque o trabalho espiritual, gente, é completamente na mente. Certo? Toda a origem do trabalho é na mente. Sem condição mental para o trabalho, nós não produzimos bom resultado. Acabamos de brigar com o cônjuge, briguei com alguém morreu na minha família, coisas assim. Né? Não estamos emocionalmente, fiquemos em casa também. Ou vamos para a reunião, para marcar a nossa presença lá, diante da espiritualidade superior. Mas, senhor coordenador, por gentileza, permita-me ficar sentado hoje em oração. Tá?
A nossa temática principal, como agir com médios problemáticos. Primeiro, aconselhar, né? Essa é a nosso guideline dos nossos 29 minutos, quase lá. E reunião com todos os integrantes e o afastamento. Aconselhar. Disciplina versus caridade. Vamos mudar um pouquinho isso aí. Disciplina e caridade. BFF. Best Friends Forever. A disciplina falou para a caridade assim: olha, eu prometo não te esmagar, mas eu sou duro, eu sou dura, eu sou rígida, mas prometo não lhe machucar. A caridade: muito obrigado, dona Disciplina, eu reconheço a necessidade da sua dureza, mas prometo lhe amar, eu não vou amolecer a sua rigidez. Então, a disciplina não deve esmagar a caridade, e a caridade não pode amolecer a disciplina. Elas têm que estar também em harmonia uma com a outra. Elas se separarem, causa desarmonia. Tá? Então, vamos primeiro aconselhar com amor e fraternidade, com caridade, como se nós agora estivéssemos ali na posição de desarmonia. Se nós estamos na posição de aconselhar, né? Vamos aconselhar com amor, com caridade, dentro das bases doutrinárias. Cada letra, cada pensamento, dentro das bases doutrinárias. Porque não há, dessa forma, possibilidade de erro de nossa opinião pessoal. Né? Porque é um momento muito delicado, gente, quando detectamos a presença de um médium em desarmonia que não reconhece ser o problema. É um problema seríssimo. Então, dar esse aconselhamento com caridade como gostaríamos de receber. Que são talentos, nós temos que lembrar ao nosso irmão que a mediunidade que ele recebeu é um talento que Jesus depositou em suas mãos. E ele vai ter que dar conta desses talentos multiplicados. Da mesma forma, nós, na posição de dirigentes, temos também que dar conta dos nossos talentos que nos foram confiados. Né? Reunião com todos os integrantes. Essa reunião pode ser feita toda semana, depois da reunião de avaliação. Tá? Mas no momento que nós temos que aconselhar um companheiro nosso em desequilíbrio, é bom que façamos também em grupo para não correr num erro que vou compartilhar com vocês, uma experiência ruim. Eu cometi esse erro de chamar em particular uma pessoa que precisava de um aconselhamento especial. Melindrou-se, abandonou o nosso centro e ainda foi dizer lá fora, e fui expulso do centro. Pelo André. Certo? Então, por que essa reunião com todos os integrantes? Ou pelo menos mais 2 ou 3. Para ter testemunha e para ter o suporte de que você realmente está falando a coisa certa, para que você se sinta ainda mais seguro. Tá? E, finalmente, o afastamento. A gente pede que o afastamento seja temporário, oferece à pessoa essa opção. É temporário, para que a pessoa se reajuste e volte quando se sentir novamente preparado. Eu conto também um caso bem rapidinho aqui, porque o tempo já está, você já está com fome, já estou vendo algumas aulas até azuis. Né? Numa casa espírita em formação, ainda nos seus primeiros tempos, reuniu-se um pequeno grupo de servidores comprometidos com o resultado para ser a diretoria. E um dos membros daquela casa, não é a nossa casa de Long Branch, não, vou só contar o milagre sem contar o nome do santo, mas realmente não é a nossa casa em Long Branch, que eu já peguei a casa montada quando cheguei. Eu participei da formação de um grupo uma vez, há muitos anos atrás, né? E um dos nossos companheiros, ele era irredutivelmente a favor da pena de morte, que vai frontalmente contra as bases doutrinárias. Ele era parte da diretoria. Né? Uma casa em formação, a gente pega o recurso que tem. Né? Aconselhamos, foi um trabalho pelo menos de uns 2 meses de tentar, sabe, convencer o nosso companheiro de que ele estava indo na direção errada.
não se convenceu mesmo, virou as costas e nunca mais voltou. Graças a Deus. Melhor, gente, certo? Alguém adiar o seu momento de resolução do que comprometer o resultado de uma equipe séria, né? E é isso aí, gente. Mas quando o indivíduo está naquela agonia do sofrimento de que agora ele é um médium problemático, o despertar desse problema, gente, é terrível, causa dor. É um desconsolo tremendo. E Maria Dolores nos oferece uma pequena nota de consolo, intitulada Nunca esmoreças. Ela diz: alma fraterna, recorda, os momentos infelizes parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão. Rimbombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa irado o vento forte tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas fim da borrasca enorme, em risca de céu dourado, de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim também na vida, se atravessa duras provas na estrada em que te renovas. Guarda a calma, ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora é de tempestade, há novo dia amanhã. Obrigado, Maria Dolores. Obrigado, senhoras e senhores. Então, se vocês repararam, nós não fizemos ainda os comentários da última palestra. Então, vamos ver o número que sai para os comentários da última. E o número é 32. 1, 2, 3, 2. Olá. Tudo bem? Foi sorteada. Então, só lembrando, foi a palestra do André Cabral, né, com os 10 mandamentos, né? Não tem que levantar? Lá na frente. Não, ainda não aqui. Não, ninguém falou na frente. Tem que sair na foto também. Ai, meu Deus do céu, eu mereço. Eu achei a palestra super interessante, principalmente eu acho que ele nos deu pequenos detalhes que às vezes a gente acha que a gente sabe, mas são coisas que a gente vai relembrar. Adorei os 10 mandamentos. Acho que a minha dirigente do meu centro deveria adotar isso para todos nós. Achei a ideia de fechar a porta no horário excelente. Eu sou uma das pessoas que às vezes estou 5 minutos atrasada, então eu ainda falei com minha amiga aqui, falei assim, e se eu tiver que ficar para fora, eu também fico. Acho que a regra tem que ser para todo mundo. Mas eu acho que é uma coisa que força a gente a ter mais disciplina e levar a coisa mais a sério. E acho que é super importante. E ele mencionou várias pequenas coisas que às vezes a gente não vê nos livros. Deu para perceber que é porque ele tem experiência no que ele está falando. Enfim, é isso. Obrigado. E um livro e um presentinho agora. Mais um.